Evangelho, quinta-feira da quinta semana do tempo da Quaresma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos judeus: em verdade, eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço, e se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tens, e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Evangelho, quinta-feira da quinta semana do tempo da Quaresma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos leva para a última parte do 8º capítulo do Evangelho de São João. E mais uma vez aparece uma nova resistência dos interlocutores de Jesus diante do seu discurso. Temos acompanhado a grande tensão presente em todo o 8º capítulo, mas ao mesmo tempo a excelência da revelação de nosso Senhor Jesus Cristo diante de seus interlocutores. Ao mesmo tempo que São João nos fez no versículo 30 ouvir falar que muitos, nos fez ouvir que muitos foram aqueles que, ouvindo Jesus falar, se converteram, todo o restante do texto passa, ou melhor, transcorre nessa grande tensão com aqueles que não creem no Senhor. Mas a revelação que o Senhor faz em cada parte do seu discurso é, para uns, causa de condenação, para outros, tesouro de libertação, como ontem ouvimos, né? O Filho é aquele que faz livre todos aqueles que escutam a sua palavra e permanecem com ela. O Senhor hoje começa o Evangelho dizendo: em verdade vos digo, se alguém guardar minha palavra, jamais verá a morte. Só Deus tem o poder de preservar o homem da morte. Somente Ele pode nos libertar dessa grande cadeia que é a morte. E o Filho veio para consumar essa obra de libertação. E a imagem que é usada é a imagem de Abraão. Abraão foi citado várias vezes no texto de conclusão desse 8º capítulo. Os fariseus então protestam dizendo: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu, os profetas também, mas tu dizes: se alguém guarda a minha palavra, jamais provará a morte. Aqui a acusação é porque ele se passa por Deus, né? Então, não que o demônio tenha o poder de fazer alguém não provar a morte, mas tem a presunção e a soberba e procura fazer-se passar por Deus e dessa forma
com mentiras e enganos, tenta seduzir os homens. Bom, então eles não aceitam que Jesus se possa passar por Deus. Isso é tão grave, né? Porque todos os sinais e tudo aquilo que o Senhor realizou dá testemunho a respeito dele, inclusive as conversões que estão acontecendo. Mas de tal forma eles estão cegos, de tal forma eles estão fechados, né? Minhas palavras não penetram em vós. De tal forma eles estão enrijecidos que tudo aquilo que o Pai, por meio do Filho, oferece para a salvação deles, está sendo perdido, está sendo deixado. E então eles provocam dizendo: por acaso você é maior do que o nosso pai Abraão? E aqui entra a imagem belíssima que Santo Efrém vai escrever para a gente, falando a respeito da imagem de Abraão e de Isaac como sendo o sinal, ou melhor, o símbolo daquela que seria a sua grande alegria, o cumprimento da promessa de salvação do seu povo que se daria em Cristo. Isaac e o sorriso de alegria pelo nascimento de Isaac é a prefiguração do sorriso de alegria de Abraão ao ver Cristo ressuscitar dos mortos. Então, a imagem é muito bonita e muito delicada. E já já nós vamos ouvir a narrativa de Santo Efrém, que faz compreendermos um pouco mais essa imagem, né? Essa prefiguração, esse anúncio da imagem, ou seja, essa imagem que anuncia de Isaac aquilo que acontecerá depois em Cristo Jesus. E as palavras do Senhor são muito bonitas, e ele diz solenemente: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Ele viu o meu dia e encheu-se de alegria. Essa expressão, o meu dia, era uma outra expressão, assim como eu sou, né? Atribuída exclusivamente a Deus. O dia de Yahvé, segundo o profeta Amós, capítulo 5, versículo 18 seguinte. É uma expressão que faz menção ao dia glorioso em que o Senhor, Rei e Messias, triunfa e liberta seu povo. Então, o dia da glória, o dia do Senhor. Que significativo que Abraão tenha visto a imagem de que Abraão viu o seu dia e se alegrou. Essa imagem vai ser associada ao nascimento de Isaac, ao cumprimento da promessa e a certeza de que essa promessa se cumprirá. Abraão viu o meu dia e se alegrou. Ele se alegrou diante do cumprimento da promessa realizado com o nascimento de Isaac, seu filho, mas aquela alegria ali, aquele milagre realizado por Deus, era um sinal, era um testemunho da fidelidade com a qual o Senhor iria cumprir a sua promessa pela libertação, pela salvação do seu povo. Então, o cumprimento daquela promessa é testemunho escrito na história de que o Senhor Deus Onipotente cumprirá a sua palavra em salvar todo o seu povo. Essa é a beleza, quando a gente fala sobre cumprimento, sobre ver, alegrar-se. Quantas vezes, meu irmão e minha irmã, ao longo da história da igreja, o Senhor já não deu testemunhos claros do quanto ama você, sua família, toda a sua comunidade, a todos nós, testemunhos muito reservados à realidade que nos tange, mas testemunhos
muito eloquentes a respeito do seu zelo e do seu cuidado pela igreja. Quantos foram os testemunhos de que o sangue derramado dos mártires não cessa de fecundar a terra, para que nós, no tempo vindouro da perseguição e do sofrimento, nos recordemos disso, assim como para os profetas, o testemunho vivido pelos patriarcas, assim como, por exemplo, a relação de amor de Deus para com Moisés, a quem chamou de amigo, não o permitiu de entrar na terra prometida, mas foi por ele e sempre foi com ele um amigo íntimo e o recebeu na sua presença. E que imagem! Jesus no Monte Tabor e ali Moisés e Elias. Olha que grande imagem, se a gente faz um paralelo aqui para compreendermos isso e olharmos para o rei Davi, que se debruçou aos pés do Senhor, ele pediu perdão diante do profeta pelo pecado que fez e Deus lhe concedeu o seu perdão. E por diversas vezes Davi ainda ofendeu o nome do Senhor e foi sempre por ele perdoado, porque confessava os seus pecados e suplicava a misericórdia de Deus, e o rei foi um testemunho para nós e para todas as gerações que vieram depois, de homens e mulheres se precipitando no pecado, mesmo tendo a graça da dignidade real, porque somos herdeiros com Cristo. Nos tornamos em Cristo filhos de Deus e nos tornamos assim co-herdeiros da pátria celeste com Ele. E muitas vezes nessa condição de reis, podemos precipitar tão amargamente como Davi. Mas ali, na imagem de Davi, se cumpriu, ou melhor, tem o testemunho do cumprimento da promessa, que o Senhor é soberano sobre as nossas misérias e conduz a história do seu povo. E conduz a história do rei que colocou à frente do seu povo, que ele mesmo ungiu para ser seu. E quantas vezes esse rei se afastou dessa intimidade com ele, quantas vezes ele lhe propôs a misericórdia, e quantas vezes esse rei abraçou essa misericórdia e Deus lhe concedeu o perdão. Ali o Senhor está deixando um testemunho claro do quanto Ele te ama e não te quer perder. E quando olhamos para a cruz, como ontem falávamos, aí então que tudo se torna mais do que evidente, mais do que claro para cada um de nós o quanto o Senhor nos ama. Se torna claro para cada um de nós a salvação que o Senhor conquistou em nosso favor. Nenhum de nós tomou sobre si a própria cruz sem que fosse para seguir o Senhor, pois Ele por primeiro a tomou e nos ensinou o caminho. E todos nós, para segui-lo, fizemos o mesmo. Então ali em Cristo está selado o sacrifício da nossa salvação, mas está também anunciado que nós seguiremos pela mesma estrada e seremos vitoriosos com Ele. Quando olhamos a cruz, não vemos só o que o Senhor realizou por nós, mas ali está a prefiguração da nossa inteira vida, que será, como discípulos de Cristo, uma vida de entrega e de morte em cruz, para a ressurreição. Todo aquele que viver e morrer com Cristo, com Ele ressuscitará. E o Evangelho de hoje nos traz esse chamado a partir dessa belíssima imagem entre Abraão, Isaac
e nosso Senhor, que o próprio Senhor nos fala, e como vamos ouvir agora, Santo Efrem faz referência e procura explicar de uma maneira tão bonita e tão delicada, aproximando Sara da Virgem Maria e aproximando nosso Senhor de Isaque. Devido à sua idade, Abraão e Sara eram incapazes de dar a vida. A juventude tinha se apagado nos corpos de ambos, mas a sua esperança em Deus, essa continuava bem viva. Não envelhecera e era indestrutível. Bem, foi por isso que Abraão, contra toda a esperança, gerou Isaque, que é a figura do Senhor Jesus. Não era natural, com efeito, que o seio já morto de Sara pudesse conceber Isaque, e que ela o alimentasse com o seu leite, seu próprio leite. Como também não era natural que a Virgem Maria, sem conhecer homem, concebesse o Salvador do mundo e o desse à luz sem perder a sua integridade virginal. Diante da tenda, o anjo disse ao patriarca: dentro de 1 ano, nessa mesma época, Sara terá um filho. O anjo também disse a Maria: salve, ó cheia de graça, hás de conceber no teu seio e dar à luz um filho. Sara riu-se, pensando na sua esterilidade, tendo em conta já a sua idade avançada. Sem crer na palavra, exclamou: velha como estou, poderei ainda ter esta alegria, sendo também velho meu Senhor, o meu marido? Maria, pensando na virgindade que queria guardar, hesitou e disse ao anjo: como será isso, se eu não conheço o homem? A promessa era, certamente, contra a natureza, mas aquele que contra toda esperança deu Isaque a Sara, nasceu realmente segundo a carne do ventre da Virgem Maria. Logo que Isaque viu a luz do dia, segundo a palavra de Deus, Sara e Abraão ficaram cheios de alegria. E quando Jesus veio ao mundo, segundo o anúncio de Gabriel, Maria e José ficaram cheios de alegria. Quem teria dito a Abraão que Sara, na sua velhice, aleitaria um filho? Exclamou a estéril. Quem teria dito ao mundo que o meu seio virginal alimentaria uma criança com meu leite? Exclamou Maria. De fato, não foi por causa de Isaque que Sara se riu, mas por causa daquele que nasceu de Maria. Pois tal como João Batista manifestou a sua alegria estremecendo no seio de sua mãe, Sara manifestou sua alegria junto com Abraão, sorrindo ao nascimento de Isaque. Sorriam para a vinda de Cristo. Oh, meu irmão, minha irmã, belíssima essa imagem de Santo Efrem, e que toma a palavra do Senhor que hoje ouvimos no Evangelho. Ele viu o meu dia e se encheu de alegria. Abraão sempre guardou a palavra de Deus e, como ouvimos no início do texto de Santo Efrem, foi um homem de fé indestrutível, enquanto aqueles que se diziam filhos de Abraão não mais traziam a fé consigo como tesouro, já havia abandonado. Peçamos ao Senhor que continue renovando a nossa fé e que o testemunho de Abraão e as palavras do Senhor no dia de hoje e essa memória que fizemos das promessas do Senhor, os sinais que o Senhor já colocou na história e na nossa vida para selar a sua promessa e fidelidade no cumprimento de cada uma delas, nos anime nesse itinerário rumo à Semana Santa que já está por começar
agora no próximo domingo. Muitos foram aqueles que pegaram em pedras contra Jesus, mas o Senhor se oculta aos olhos de todos eles, mas se faz conhecer e se deixa encontrar pelos olhos dos homens que buscam com fé. E o Senhor, que nos conduz, se faz ver em seu amor para que nós permaneçamos com Ele. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria e de São João Batista de La Salle e São Pedro Van Lu, mártir do Vietnã, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.